Eu soltei um peido enquanto meu treinador pessoal estava segurando minha cintura. Desde peidos e quedas nesta área que se quebraram até rejeições tão brutais que ecoaram nas redes sociais, passando por maus funcionamentos de guarda-roupa que nenhuma quantidade de levantamento terra poderia recuperar. Estes são alguns dos momentos mais constrangedores já filmados na academia. Primeiro, soltando gases e quebrando recordes. Vamos começar com o que pode ser o único medo mais universal e mais profundamente primitivo de quem quer que tenha se posicionado sob uma barra carregada. O peido alto durante um levantamento pesado. E você não precisa acreditar na nossa palavra porque as pessoas foram corajosas o suficiente para confessar isso na câmera. Momentos mais constrangedores da academia. Eu soltei um peido enquanto meu treinador pessoal estava segurando minha cintura. E aí está, o cenário de pesadelo destilado em uma única sentença devastadora. Imagina a cena em um ambiente competitivo de CrossFit. A energia é elétrica. Todos os olhares estão fixos em você enquanto você se posiciona para um levantamento máximo de uma repetição. Você contrai o núcleo, puxa com toda a força que tem, e no instante exato em que pega a barra, seu corpo solta um som tão trovejante que toda a academia cai em silêncio assustado. Então a risada começa. A verdade é que isso está longe de ser uma ocorrência rara. Em comunidades de CrossFit pela internet, atletas compartilharam que o chamado peido de agachamento é praticamente um rito de passagem para quem quer que esteja empurrando seu corpo ao limite absoluto sob tensão máxima. É em todos os sentidos da palavra, uma rendição involuntária de um corpo que simplesmente não conseguiu se manter junto quando importava. Agarre e raspe. Se a ideia de uma catástrofe auditiva é suficiente para deixá-lo desconfortável, então imagine como é sentir uma catástrofe gravitacional completa. Isso é exatamente o que aconteceu com um indivíduo desafortunado durante um exercício de dedos dos pés em uma aula de fitness em grupo lutada. O movimento em si é consideravelmente mais exigente do que parece. Você fica pendurado em uma barra de pull-up e balança os dedos dos pés para cima para fazer contato com a barra acima. Simples em teoria, brutal na execução. O agarre dessa pessoa particular falhou no pior momento possível. E ele soltou a barra prematuramente, caindo para trás pelo ar e caindo de costas com um baque surdo e perturbador que silenciou a sala e parou todas as conversas nas proximidades. Mas a queda nem foi a parte mais constrangedora. O que se seguiu foi uma série de sons ofegantes involuntários. O tipo de ruído desesperado e tenso que as testemunhas depois descreveriam como semelhante a um peixe desesperadamente se debatendo em terra seca, com a boca abrindo e fechando sem nenhum propósito real. Os observadores o chamaram de uma experiência genuinamente humilhante que imediatamente ensinou a todos que observavam o valor de giz, correias de apreensão e compreender quando suas mãos estão a meros segundos de uma traição total e completa. Deixado na mão. Falando sobre ser traído por seu próprio corpo da forma mais profundamente desconfortável possível, existe a história agora infame da pessoa que tentou um movimento no anel de ginástica e acabou em um predicado tão constrangedor, tão visceralmente doloroso e tão profundamente humilhante que se tornou folclore genuíno da academia desde que a gravação surgiu pela primeira vez. No meio da rotação, ele ficou completamente e irremediavelmente preso. Não no sentido convencional de simplesmente não conseguir completar uma repetição, mas preso de uma maneira que envolveu uma parte muito sensível de sua anatomia sendo severamente e agonizantemente comprimida entre seu corpo e os anéis em si. O gemido resultante de agonia pura e sem filtro ecoou por toda a instalação para que todos os presentes ouvissem, e o indivíduo permaneceu pendurado lá de cabeça para baixo, completamente indefeso e totalmente incapaz de se libertar do aparelho até que um treinador finalmente correu pelo piso da academia e cuidadosamente, delicadamente os ajudou a voltar para o chão firme. Todo o ordalho foi capturado pelo sistema CCTV da academia e rapidamente se tornou uma lenda local que as pessoas ainda mencionam até hoje, servindo como um lembrete agudo, visceral e profundamente desconfortável de que movimentos de ginástica avançada nos anéis são absolutamente, inquestionavelmente não é algo que você tenta sem preparação completa. Um aquecimento completo e um parceiro de confiança por perto exatamente para esse tipo de situação de emergência. Senhor dos Anéis deu tudo errado. Permanecendo no mundo dos anéis e inversões, porque aparentemente eles são uma mina de ouro absoluta de sofrimento humano e humilhação pública. Chegamos ao caso do pé que ficou preso nos anéis durante uma tentativa de flexão de braço em posição invertida que deu horrivelmente, hilariamente, irreversivelmente errado. As flexões de braço em posição invertida já exigem uma quantidade substancial de controle corporal, força bruta e consciência espacial aguçada. Não é o tipo de exercício que você simplesmente improvisa. Remova qualquer um desses elementos críticos da equação e os resultados podem ser absolutamente catastróficos. Pendurado de cabeça para baixo, braços balançando freneticamente em todas as direções, pernas torcidas nas correias, parecendo exatamente como a descrição viral capturou tão perfeitamente, como uma mosca em uma teia. E assim como uma mosca, eles eram completamente, inteiramente impotentes para se libertar. Levou vários minutos agonizantes e profundamente desconfortáveis antes que colegas de academia finalmente conseguissem desembaraçar seu pé e baixá-lo de volta ao chão. E então o vídeo já havia começado sua jornada viral inevitável pela comunidade de fitness como um conto de advertência. Um levantamento bom e sangrento. Passando de estar pendurado desamparadamente no ar para ser fisicamente atingido pelo próprio equipamento que foi projetado para deixá-lo mais forte.
A barra de arranco no rosto pode ser um dos fracassos de academia mais dramaticamente visuais e genuinamente dolorosos já capturados em filme durante o que deveria ser uma sessão de levantamento olímpico perfeitamente rotineira focada no arranco. A barra foi puxada muito perto do corpo na trajetória ascendente. Em vez de viajar no arco aéreo suave e preciso que o arranco absolutamente exige, a barra se desviou drasticamente de seu caminho pretendido e atingiu diretamente o nariz do levantador com uma força que deixou zero espaço para ambiguidade sobre o que havia ocorrido. A gravação que se seguiu é genuinamente difícil de assistir. Sangue espalhando em vermelho vívido pela plataforma de levantamento branca, o levantador cambaleando para trás em choque e confusão visíveis, e uma academia inteira de pessoas simultaneamente gritando com agonia de segunda mão tão intensa que você poderia praticamente sentir radiando através da tela. Serve como um lembrete brutal e muito literal de que no levantamento de peso olímpico, aperfeiçoar sua técnica não é um bônus opcional. É a única coisa que o separa de um nariz quebrado e sangrando na câmera para toda a internet testemunhar. Derrubado no rack de agachamento. É claro que nem todo momento constrangedor da academia envolve dor física ou sangue na plataforma. Alguns envolvem um tipo completamente diferente de ferimento, o tipo social, que pode deixar hematomas que duram muito mais do que qualquer lesão física jamais poderia. Considere o caso do homem que, em um surto de ousadia que ele viria a se arrepender profundamente dentro de aproximadamente abordou uma mulher na academia e pediu seu número. Agora, não há nada inerentemente errado em aproveitar sua chance, como dizem. Sua resposta, entregue com uma franqueza que poderia cortar aço reforçado, era simplesmente 4 palavras. Eu não te quero. Não, tenho namorado. Não, não estou interessada agora. Desculpe. Apenas uma desmontagem limpa, cirúrgica, quase clínica de cada grama de confiança que ele havia reunido para caminhar aqueles 15 pés pelo piso da academia foi acompanhada pelas risadas quase contidas de amigos que tinham testemunhado cada segundo excruciante da interação se desdobrar do início até o final devastador. Sem descanso para os maus. De forma notavelmente semelhante em termos de catástrofe social, existe a história profundamente relacionável da pessoa que ingenuamente concordou em compartilhar uma máquina de treino de costas com um completo estranho, apenas para que tudo desse errado da forma mais publicamente humilhante possível. E como acontece, esse cenário exato foi recontado em detalhes vívidos. Até agora, tudo normal. 2 pessoas concordando em trabalhar na mesma peça de equipamento. Uma cortesia de academia perfeitamente padrão. Mas o que veio a seguir foi qualquer coisa menos cortês. E assim, o arranjo terminou. A implicação por trás dessas palavras era tão inconfundivelmente clara quanto publicamente humilhante. Seu ritmo é inaceitável. Seus períodos de descanso são excessivos. E francamente, toda sua abordagem a este treino fica bem abaixo do meu padrão. Esse tipo de tensão de compartilhamento de máquina ressoa com qualquer um que tenha sentido a pressão invisível da etiqueta da academia, as regras não ditas sobre quão rapidamente você deve se mover entre séries e as consequências sociais muito reais de acertar errado. Laranja é o novo constrangedor. Agora, vamos pivotar para longe de desastres sociais e para o reino dos cosméticos, porque a catástrofe de spray tan que estamos prestes a discutir merece ser contada com cada grama de gravidade e peso dramático que legitimamente ganhou. Alguém presumivelmente se vendo absolutamente radiante e bronzeado quando saiu da porta de sua casa decidiu que a coisa mais lógica e razoável a fazer depois de obter um spray tan fresco era ir direto para a academia e pular no equipamento de cardio para uma sessão de suor vigorosa. E ela estava usando uma camiseta branca nítida, limpa e imaculada. Dentro de meros minutos, enquanto o esforço cardiovascular aumentava e o que havia sido um chá branco impecável se transformava lentamente e visivelmente em uma tela manchada e borrosa de linhas laranja inconfundíveis em exibição completa para que todas as pessoas na sessão de cardio testemunhassem. Era o tipo de momento em que você percebe que nenhuma quantidade de resistência cardiovascular pode superar as consequências de um timing espetacularmente pobre. A lição aqui, como qualquer pessoa que já pisou em um salão de bronzeamento artificial poderia ter avisado, é brutalmente simples. Espera um mínimo de 24 a 48 horas após um spray tan antes de fazer qualquer coisa que envolva transpiração significativa. Qualquer coisa menos do que isso e você está fazendo uma aposta que você definitivamente perderá. Usando sua cabeça, literalmente mudando de horror cosmético para um fracasso simples baseado em física, chegamos ao bater a cabeça na máquina de mergulho. Um fracasso tão mundano em sua configuração, tão ordinário em sua causa que se torna quase universalmente dolorosamente relacionável para qualquer pessoa que já navegou pelos corredores apertados de uma academia lutada. O cenário não poderia ser mais simples. Uma pessoa termina sua série, caminha para reorganizar seus halteres e, ao se virar, caminha com a testa diretamente e firmemente contra a alça de metal protuberante de uma máquina de mergulho que estava posicionada a meros centímetros atrás deles o tempo todo em que estavam se exercitando. O impacto foi agudo e inconfundível. A dor foi imediata e muito real, e o inchaço vermelho e zangado que rapidamente se formou em sua testa foi visível o suficiente para garantir que todas as pessoas que o olhassem nos próximos dias saberiam imediatamente exatamente o que tinha acontecido. O clipe apresentado em compilações de falhas de academia populares capturou o slow lento e resignado que se seguiu, o esfregaço resignado do local ferido, os olhos fechados, a exalação profunda de uma pessoa chegando a um termo com o fato de que esse hematoma ia ficar por um tempo considerável. É uma lição de consciência espacial que academias densas de equipamento ensinam com absolutamente nenhuma clemência, nenhum aviso antecipado e nenhuma segunda chance.
preso entre uma rocha e um prato duro. Próxima em nossa lista está a pele comprimida entre placas de peso. Um fracasso que fará qualquer pessoa que já carregou uma barra instintivamente puxar as mãos e sentir uma picada fantasma nos dedos apenas lendo sobre isso enquanto desliza 2 pratos de 45 AB juntos na barra. A pele desse indivíduo ficou presa diretamente entre as superfícies de ferro pesado quando entraram em contato uma com a outra. O aperto resultante foi tão repentino, tão imediato e tão inesperado e desproporcionalmente agonizante em relação ao que deveria ter sido uma tarefa simples que ele caiu direto no chão, agarrando a mão e se encolhendo em óbvia dor. Enquanto um parceiro próximo, que havia estado filmando a sessão, capturou cada momento do ordalho em resolução implacavelmente alta, uma quantidade muito grande e muito óbvia de dor escrita em seu rosto contorcido e uma quantidade incomensurável de constrangimento enquanto a área circundante da academia coletivamente se virava para testemunhar o desfecho. Esse incidente se tornou uma lenda genuína da academia local. Riscos de ser negligente ao manusear placas de ferro pesadas. Rasgar a cidade. População você. Agora vamos ao que pode ser o mau funcionamento de guarda-roupa mais audível em toda a história de fitness. Calças rasgando durante um levantamento terra ou agachamento. Não existe realmente nada no mundo do exercício tão bem como o som inconfundível de tecido se rendendo sob tensão no meio da ação. Você está completamente focado e concentrado. Suas costas estão tensas. A barra está saindo do chão. E então acontece. Uma lágrima tão alta, tão nítida e tão claramente identificável que cada pessoa na academia congela porque todos sabem imediatamente e sem dúvida exatamente o que acabou de ocorrer. Em compilações de falhas mais recentes de 2025 e 2026, a variante de calça de yoga se tornou especialmente popular nas redes sociais com a camada adicional de indignidade que vem da roupa de baixo sendo colocada em exibição completa para qualquer pessoa dentro de um raio de 10 pés. É o tipo de momento que ensina uma lição áspera mas genuinamente valiosa sobre a importância crítica de investir em roupas de treino que podem realmente sobreviver à amplitude de movimento e ao estresse que seus exercícios exigem. Porque tecido barato e levantamentos terra pesados são uma combinação destinada ao desastre público. Falha do sistema de suporte. Intimamente relacionado no departamento de mau funcionamento de guarda-roupa, mas distinto em sua própria maneira unicamente dolorosa, está a falha do sutiã esportivo durante um movimento aéreo. O tipo de exercício onde seus braços estão totalmente estendidos acima de sua cabeça, seu torso está esticado ao limite e não há absolutamente nenhum espaço para erro se seu equipamento decidir se mover, subir ou falhar completamente. Pressões, agachamentos aéreos, arremessos e até certos movimentos de alongamento colocam o atleta em uma posição onde qualquer falha de vestuário resultar em exposição imediata, inescapável e profundamente pública que não pode ser desfeita depois de ocorrida. Em comunidades de fitness online e plataformas de redes sociais. Esses incidentes foram legendados com a agora onipresente e profundamente relacionável frase, "Novo medo desbloqueado". Um slogan que encapsula perfeitamente o horror que esses clipes inspiram em qualquer pessoa que já usou um sutiã esportivo durante um levantamento aéreo. Além do humor, esses momentos desencadearam conversas genuinamente importantes sobre a necessidade crítica de roupa atlética de suporte alto e bem ajustada especificamente projetada para as demandas do exercício de alto impacto e movimento completo. É o tipo de constrangimento que é, por todas as contas, quase inteiramente evitável com o equipamento certo, o que o torna tudo mais frustrante e mortificante quando acontece de qualquer forma. Olhos longe do prêmio, pés longe do cinto. Poucos fracassos de academia em toda a história registrada de bloopers de fitness são tão cinematicamente satisfatórios, pelo menos da perspectiva segura e confortável do observador distante, quanto o clássico tombo na esteira causado por nada mais que um lapso momentâneo de atenção de uma fração de segundo. A fórmula em funcionamento aqui é praticamente uma lei da física neste ponto. Tão previsível e confiável quanto a gravidade em si, alguém está caminhando ou trotando na esteira, sua atenção se afasta por apenas um segundo ou dois, talvez atraída por uma tela de telefone vibrando com uma notificação. Talvez magnetizado por um colega atraente da academia passando, talvez perdido em nada mais do que um pensamento errante ocioso. E naquele instante fugaz e fatal, seus pés caem completamente fora do ritmo com o cinto implacavelmente, impiedosamente em movimento abaixo deles. O que se segue é uma queda lenta, quase atlética para trás da parte traseira da máquina. Às vezes acompanhada por uma tentativa desesperada e feudal de agarrar os trilhos laterais que serve apenas para prolongar a descida em vez de evitá-la. As compilações de falhas dos últimos anos estão absolutamente transbordando com esses momentos em variedade infinita. Cada um servindo como um lembrete vívido e inequívoco de que a esteira é uma máquina inflexível exigindo sua atenção completa e indivisa porque o cinto absolutamente não fará uma pausa simplesmente porque sua mente decidiu vagar. Quanto maior o levantamento, mais alto o som. O levantamento do ego que deu errado merece um lugar muito especial e prominentemente exibido no salão de fama da vergonha da academia porque é talvez o fracasso mais evitável e portanto o mais doloroso de testemunhar de todos os fracassos de academia. Este é o cenário clássico que se desenrola em salas de peso em todo o mundo em uma base quase diária. Alguém carrega dramaticamente, absurdamente e razoavelmente mais peso do que pode realisticamente lidar, convoca cada última grama de bravata e falsa confiança que possuem e depois tenta um levantamento que foi francamente e obviamente fadado desde o momento em que o primeiro prato extra foi colocado na barra. A perda inevitável de controle que se segue envia o halter ou os halteres caindo para o chão com um sino reverberante, ensurdecedor e de cair os ossos que faz cada pessoa dentro de um raio de 50 pés encolher, congelar em seus rastros e virar a cabeça para localizar a fonte. Os editores de compilação absolutamente adoram sobrepor efeitos sonoros cinematográficos dramáticos nesses momentos para maior comédia.
Mas honestamente, o som natural e completamente não editado de ferro atingindo um piso de academia em velocidade já é mais do que o suficiente dramático por si só. É o equivalente da academia de pedir o item mais picante de todo o cardápio para impressionar seu par de jantar e depois passar o resto da noite em angústia visível e inegável. Meu Deus do núcleo. Retornando à categoria de função corporal, porque a academia aparentemente tem um suprimento verdadeiramente limitado e sempre repleto desses momentos, temos o peido acidental durante abdominais ou levantamentos de perna. Um fenômeno que absolutamente merece sua própria entrada separada e distinta nesta lista porque os mecanismos fisiológicos subjacentes que o causam são tão fundamentalmente diferentes do cenário de levantamento pesado que discutimos no próprio início. Exercícios principais como abdominais, levantamentos de perna e levantamentos de perna geram um tipo muito específico de pressão abdominal interna que é quase perfeitamente cirurgicamente projetada pela natureza para forçar gás para fora do corpo no único pior momento concebível. Em threads de discussão de fitness em toda a Reddit e outras comunidades online, mulheres pós-parto em particular têm sido especialmente abertas, refrescantemente francas e admiravelmente honestas sobre essa experiência específica, observando que é uma ocorrência extremamente comum durante trabalho principal intensivo e uma que carrega uma quantidade massivamente desproporcional de vergonha social totalmente desnecessária. A crescente disposição em compartilhar essas histórias abertamente, rir sobre elas juntas sem julgamento, adicionando insulto à lesão. Da função corporal, fazemos a transição para a tentativa de fuga da academia que deu errado de forma catastrófica, quase comicamente errada. Especificamente, a pessoa que tropeçou em um equipamento enquanto tentava desesperadamente fugir da cena de um constrangimento que havia ocorrido meros momentos antes. A configuração para esses incidentes é quase sempre idêntica. Uma decisão perfeitamente compreensível de que o único curso de ação apropriado deixado é evacuar as instalações o mais rápido humanamente possível. Mas em sua pressa cheia de adrenalina para colocar distância entre si e a cena de sua humilhação, eles enroscam o pé em um cabo correndo pelo chão, tropeçam em um halter negligentemente deixado na passagem ou batem a base de uma máquina próxima com a canela. E o que deveria ter sido uma retirada rápida e digna instantaneamente e irrevogavelmente se transforma em um segundo incidente separado e de alguma forma ainda mais devastador sobreposto ao primeiro. Esses momentos de duplo desastre aparecem com destaque em compilações de falhas de academia e por boas razões. Eles são um lembrete agudo e inequívoco de que você simplesmente não pode superar sua própria humilhação, não importa a que velocidade suas pernas o estão carregando. Acumulando hematomas, intimamente relacionado a uma entrada anterior, mas com muito mais do que o suficiente do seu próprio caráter distintivo para merecer um lugar completamente separado em nossa lista, é a pancada na cabeça na barra do REC. Essa variedade particular e surpreendentemente comum de fracasso de academia normalmente ocorre durante o processo de reorganização. Esse momento aparentemente direto e inteiramente rotineiro quando você empurra ou guia a barra de volta para sua posição de descanso no REC após completar sua série, mas um julgamento momentâneo de distância. Um breve e infeliz lapso de consciência espacial enquanto sua mente ainda está focada na queimação em seus músculos. E de repente, seu crânio faz contato firme, alto e extremamente doloroso com uma borda de metal protuberante ou uma barra adjacente que você simplesmente não viu vindo. O tilim resultante é agudo e alto o suficiente para fazer cada cabeça na vizinhança imediata se virar. E o hematoma que floresce proeminentemente na testa nas horas que se seguem serve como um distintivo altamente visível de vergonha que ultrapassa a picada inicial de dor por uma margem considerável. Em certas compilações e artigos, esse fracasso em particular foi descrito como uma lição em virar lentamente. Conselho que soa quase ridiculamente simples em retrospectiva, mas se mostra notavelmente fácil de esquecer no meio do treino. Suor as pequenas coisas. Às vezes os momentos mais constrangedores da academia nem são culpa sua. Eles são infligidos a você pela própria pessoa que deveria estar ajudando você. E o desastre da gota de suor do supino é um exemplo clássico desse tipo de catástrofe de segunda mão. Eis como aconteceu. Nas palavras da pessoa que viveu isso agora que só isso já é uma imagem mental horrível. Seu parceiro, a pessoa em quem você está confiando sua vida enquanto 265 alquei paira sobre seu peito está pingando suor diretamente sobre seu rosto. Mas então piora. 265 alquei caiu no peito por causa de uma única batida de suor caindo em um olho no pior momento possível. É uma daquelas histórias de horror da academia que soa quase boa demais para ser real, mas aconteceu. E serve como um lembrete vívido de que quando você está sob uma barra carregada, cada pequeno detalhe importa, incluindo os hábitos de prescrição de seu parceiro, preso na donzela de ferro, a falha da máquina, ou mais precisamente, a experiência profundamente perturbadora de se encontrar completamente preso e totalmente travado em um equipamento de academia que se recusa obstinadamente a soltá-lo, não importa o que você faça. É uma variedade única e distintamente aterradora de constrangimento de academia que se destaca do resto nesta lista. Imagine se acomodando em um banco de inversão, o tipo de aparelho especificamente projetado para virar seu corpo inteiro de cabeça para baixo para terapia de descompressão espinhal, apenas para descobrir com um sentimento de pânico lentamente crescente que o mecanismo de travamento não se desengata não importa quantas vezes você puxa a alça de liberação. Você está preso. Você está suspenso de cabeça para baixo. Você está inteira, completa e absolutamente dependente da bondade, atenção e esperançosamente à proximidade próxima de estranhos para notar seu predicado de ponta cabeça e vir em seu auxílio antes que todo o sangue em seu corpo corra para sua cabeça.
Em ambientes de fitness em grupo, esses momentos são normalmente recebidos com uma mistura fascinante e ligeiramente contraditória de preocupação genuína e diversão mal contida, enquanto os colegas de academia se apressam para ajudar, enquanto claramente e completamente sem sucesso tentam o seu melhor absoluto para não explodir de risada pelo absurdo absoluto se desdobrando diante de seus olhos. O defeito de dominó. E finalmente, economizando o que é argumentavelmente o mais elaborado, mais cinematográfico e mais completamente devastador para o próprio final, chegamos à tentativa fracassada de impressionar que desencadeia uma reação em cadeia completa de desastre em cascata. Sempre começa de forma simples. Enganosamente, inocentemente, de forma simples. E é exatamente assim que cada um desses desastres de reação em cadeia começa. Alguém estava apenas fazendo seu treino. Mas a verdade é que eles não estavam apenas fazendo seu treino. Eles avistaram alguém do outro lado do piso da academia que queriam impressionar. Decidiram em um momento de confiança imprudente tentar um movimento piscante e complicado que absolutamente não tinham direito algum de realizar e depois assistiram em horror em câmera lenta enquanto a tentativa fracassada enviava equipamento, garrafas de água, seu próprio corpo e cada fio de sua dignidade restante cascata pelo piso da academia como dominós. Nas compilações de 2025 e 2026, estes são amorosamente rotulados como os fracassos de impressionar os caras, apresentando caos em várias etapas onde um peso único caído atinge um rec que derruba uma garrafa que rola sob os pés de um estranho desavisado. É uma máquina de Ruby Goldberg de humilhação e a nota perfeita em que encerrar esta lista. Obrigado por assistir. Clique nessas caixas na tela e confira nossos outros vídeos.